Toda função possui uma representação gráfica. E neste vídeo nós vamos aprender como montar o gráfico de cada função. Vamos tomar o exemplo do vídeo anterior, que falava sobre corrida de táxi. Nós tínhamos a seguinte função: v de x igual a 3x mais 5, onde 3 era o valor a ser pago pelo quilômetro rodado e 5 era o valor fixo, abandeirado. Então, o valor total da corrida é dado por esta função, v de x. Então, vou substituir alguns valores aqui, para a gente ter essa tabela relacionada à quantidade de quilômetros rodados. Se, por exemplo, eu entrei no táxi, mas por algum motivo eu não pude realizar a corrida, eu andei 0 km, eu tenho essa função. Então, o que é o v de 0? É quando o x vale 0. Nesse caso, quando a quantidade de quilômetros rodados é igual a 0. Mas a partir do momento que eu entrei no táxi, eu já tenho essa taxa fixa de R$5. Então, a quantidade por quilômetro rodado, não vou pagar nada, porém tem essa taxa fixa. Então, o preço da corrida é 5. Se eu rodar 1 km, então para x igual a 1, substituindo o 1 no lugar do x, eu tenho 3 vezes 1, 3, mais 5, que é 8. Para v de 2, se eu andar 2 km, 3 vezes 2 mais 5. 6 mais 5, 11. V de 3, 3 vezes 3 mais 5, 9 mais 5, 14. Enfim, para qualquer valor de x, eu tenho essa regra que funciona sempre. Então, se eu rodei 50 km, basta eu colocar 50 no lugar do x, que eu vou ter o valor a ser pago pela corrida. Ok? Então, montando uma tabela com esses dados, nós temos que na coluna da esquerda eu vou colocar os valores de x e na coluna da direita os valores de v de x. Então, quando x é 0, v de x é 5. Quando x é 1, o valor da função é 8. Para x igual a 2, temos 11. Para x igual a 3, temos v de x igual a 14. Okay? Com esses dados, eu já consigo montar um gráfico. Então, eu vou montar um gráfico com um eixo relacionado aos valores de x e com outro eixo relacionado aos valores da função v de x. Vou colocar o x no eixo horizontal e v de x no eixo vertical. Então, para x igual a 0, nós temos v de x igual a 5. Para x igual a 1, temos v de x igual a 8. Okay. Então, nosso ponto vai estar aqui. Para x igual a 2, temos v de x igual a 11. Para v de x igual a 3, temos v de x igual a 14.
Então aqui temos os pontinhos em vermelho que representam esses valores. Então se eu ligar esses pontos, eu vou formar aqui uma reta representando o gráfico dessa função. Ok? Ou seja, para cada valor de x, eu tenho um ponto aqui na reta vermelha que representa um valor para a função v de x. Mas observem que eu utilizei 4 pontos para montar esse gráfico. Um detalhe importante: o gráfico de uma função do primeiro grau vai ser sempre uma reta. De quantos pontos nós precisamos para determinar uma reta? Apenas 2 pontos determinam uma reta. Então não preciso de vários pontos. Basta eu calcular 2 pontos que eu tenho o esboço do gráfico. Então vamos fazer novamente com apenas 2 pontos. Vamos pegar os pontos de coordenadas 0 e 5 e 1 e 8. Colocando aqui no plano cartesiano, quando x é 0, temos v de x igual a 5. E quando o x é 1, temos v de x igual a 8. Correto? Então temos aqui os 2 pontos, esse e esse. Vamos traçar a reta por esses 2 pontos. E assim temos o mesmo gráfico representado de forma bem mais simples. Então essa é uma forma de representar uma função. Você encontra 2 pontos, okay? Calcula as coordenadas de 2 pontos, coloca no gráfico e liga esses 2 pontos. Uma segunda forma de esboçarmos o gráfico da função é usando os coeficientes. Então uma função afim é dada por ax mais b, f de x igual a x mais b, onde a é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear. Okay? O a ele vai determinar se a função é crescente ou decrescente. Quando a for maior que zero, a função é crescente, ou seja, a reta vai estar nessa direção, para o lado que está crescendo. E quando a for menor que zero, a função vai ser decrescente. Então a reta do gráfico vai estar nessa direção. Okay? Decrescendo para cá. Tudo bem? Esse ponto aqui, o ponto de interseção da reta com o eixo vertical, é o ponto B. É aquele valor fixo da função. Okay? E esse ponto de interseção com o eixo horizontal é o que chamamos de raiz ou zero da função. Então, apenas olhando para a função f de x, nós temos o valor de a, que determina se a função é crescente ou decrescente. Temos o valor de b, que é esse ponto de interseção. E igualando f de x a zero, nós vamos encontrar esse valor aqui. Tomando novamente o exemplo do táxi, essa função v de x igual a 3x mais 5, vamos ver como que esboçamos o gráfico da função x, v de x. Qual que é o coeficiente a? A é igual a 3. Como a é positivo, eu já sei que a minha função é crescente. Segundo lugar, quanto vale o b? Coeficiente b, coeficiente independente, vale 5. Ou seja, a reta vai cruzar
o eixo vertical no ponto 5. Ok? E agora só falta descobrir qual que é o ponto de interseção com a reta horizontal. Para isso eu vou igualar a minha função a zero, ou seja, 3x mais 5 igual a zero. Quanto que vale o x? 3x é igual a menos 5, x é igual a menos 5 terços. Ok? Então, o valor de menos 5 terços aqui no eixo x é negativo, está à esquerda e é um número bem pequeno, menos 5 terços. E agora eu tenho esses dois pontos, basta eu ligar os dois pontos que eu vou ter a reta do meu gráfico. Aqui está. Vocês podem perceber que esse gráfico é igual aos gráficos feitos anteriormente. Então tem essas duas maneiras de esboçar o gráfico de uma função do primeiro grau. Lembrando que esse gráfico vai ser sempre uma reta. Então comentem aí qual dos métodos vocês acharam mais simples. Vou deixar na descrição do vídeo o link para as listas de exercícios e o link para o formulário de dúvidas em relação às listas. Ok? Na próxima quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Um abraço e até a próxima.